Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Mais uma série de zumbis está na área, então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a mais nova produção da Netflix, All of Us Are Dead. Bom, eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo aqui para vocês, mas finalmente está saindo hoje, porque afinal de contas eu estava assistindo a série, né? Mas então vamos lá falar sobre ela aqui nesse vídeo. E aproveita para você já se inscrever no canal, se essa for sua primeira vez por aqui, ativa também o sino das notificações e deixa o seu joinha pra gente, porque isso ajuda muito. Então galera, All of Us Are Dead é uma série sul-coreana que vai começar a contar essa história do início, por assim dizer, né? A gente vai ver como toda essa infestação zumbi vai ter início e devagar as explicações por aqui vão acontecendo e toda essa loucura aí vai começar numa escola ali da Coreia do Sul. E eu achei muito legal eles já abordarem tudo isso aqui nessa primeira temporada, porque faz a gente compreender um pouco melhor as motivações de alguns personagens e também é legal porque eles não ficam enrolando a gente para explicar como tudo aconteceu. De início, obviamente, a gente não tem todas as respostas, algumas coisas ficam um pouquinho confusas, mas devagar eles vão explicando tudo pra gente e de maneira geral não ficam pontas soltas por aqui. Por exemplo, a gente já tem ali na cena de abertura da série uns garotos brigando, né, provocando bullying ali contra o outro, e esse garoto é jogado de uma altura imensa. Eu achei que ele teria morrido ali naquela hora, mas do nada ele conseguiu continuar vivo e eu tava achando tudo aquilo muito absurdo, mas bem mais lá pra frente da série a gente vai compreender que ele só conseguiu ficar vivo porque na verdade ali ele já era um zumbi, né? Então acabou fazendo sentido no final das contas. Então eu achei legal que aos poucos a série foi amarrando as coisas aqui pra gente poder entender melhor e as coisas fazerem sentido. E por falar nessa cena, eu gostei bastante dela, de todo o ambiente ali à noite, com chuva, tornou tudo muito mais tenso, além da gente também poder ver um pouco mais sobre essa coisa do bullying, o quanto que isso ocorre em qualquer lugar do planeta e o quanto que isso também pode causar sérios problemas para as pessoas, além também da gente conseguir descobrir ali a motivação para a criação do vírus e até alguns dos personagens que vão fazer parte aqui dessa história, incluindo um dos vilões ali, né, que mais parece o Chitãozinho Chororó com aquele cabelo estranho dele. As cenas de ação estão muito bem coreografadas, eu acho que elas funcionam de maneira bastante orgânica na dinâmica toda dos episódios. A gente tem também soluções bem criativas na hora dos personagens conseguirem fugir, na hora deles conseguirem encontrar coisas para se defender dos zumbis. E se tudo que eles tinham para se defender eram portas e janelas, vamos usar portas e janelas. Se eram grades, vamos usar as grades. Se não tinham nada, vamos partir pro soco e pro chute mesmo. Então eu gostei bastante dessas cenas de ação que nós tivemos aqui. Eu acho que elas foram bem equilibradas também com os momentos um pouco mais calmos que nós tivemos. Além disso, a maquiagem dos zumbis tá bem feita, apesar de no começo ali a gente ver praticamente só sangue ali nos zumbis, mas ainda assim a maquiagem funciona bem e dá um aspecto bem tenebroso pros zumbis. Uma outra coisa que eu gostei bastante a respeito dos zumbis é que eles são rápidos, eles são bem estranhos, principalmente ali quando eles estão se transformando, os movimentos deles são bem bizarros, o que pra mim é algo positivo porque provoca uma sensação de perigo bem maior para os personagens, o que torna a história bem mais interessante também. E olha, eu não sei se esse é um padrão aqui nas produções asiáticas, mas pelo menos todas aquelas que eu assisti que tem zumbis, eles se comportam meio que parecidos, o que pra mim é algo curioso, né? Algo bem diferente daqueles zumbis tradicionais que a gente já tá acostumado a ver. Uma outra coisa diferente e curiosa aqui sobre essa coisa toda de infecção zumbi é que normalmente a gente tem pessoas ali que ou são imunes ou são infectadas, mas aqui rola uma espécie de meio termo. A gente vai ter algumas pessoas que são mordidas, mas que nem se tornam completos zumbis e nem são humanos completamente normais. Eles vão acabar se tornando uma espécie de híbridos, uma coisa ali entre humano, zumbi, o que eu achei bem interessante porque essas pessoas vão meio que criar uma espécie de poder de zumbi por ali. Apesar disso ser legal, eu tenho algumas ressalvas de como a série usou esse artifício aqui, mas eu vou falar isso mais lá pra frente aqui no vídeo. Sobre os personagens, a gente vai ter o núcleo principal, que são os adolescentes ali na escola. De forma geral, eles funcionam bem com toda essa dinâmica de sobrevivência. Cada um deles acaba cumprindo o seu papel no momento em que eles precisam se ajudar. A gente também vai ter alguns personagens aqui secundários, fora da escola, que também cumprem o papel deles aqui na série. Então, de forma geral, os personagens funcionam. Em relação aos protagonistas, a personagem principal, né, a menina ali, que eu não vou saber falar o nome dela, em muitos momentos ela foi bastante sem graça. E tem outros personagens
personagens secundários que são bem mais úteis do que ela em vários momentos aqui. E como vocês sabem, né, sempre tem um mais, nada aqui é perfeito. Como eu falei antes, de forma geral o roteiro funciona, as explicações por aqui se encaixam, mas tem algumas cenas que claramente seriam impossíveis de acontecer se não fosse por conta da forçação do roteiro. Um exemplo bem claro disso é o momento em que eles tentam criar ali um suspense, tentando fingir que o protagonista morreu. E, gente, sinceramente, o protagonista conseguir fazer aquele salto de 180 graus ali na janela e conseguir se salvar, se pendurar de novo ali na corda, foi bem forçado. A gente teve uma outra cena em que eles tentaram criar o mesmo suspense, fingindo que o protagonista tinha morrido, que foi aquela cena ali da faca, mas pelo menos aqui a cena é um pouco mais realista, né? Das duas cenas, da janela e essa aqui da faca, a da faca realmente existia assim a probabilidade do garoto não ter conseguido acertar ele. E falando nessa coisa toda aí de morre, não morre do protagonista, nessa segunda cena aqui da faca, eu já tava achando a maior palhaçada eles de novo tentarem enganar a gente com esse mesmo artifício. Você fazer isso uma vez, ok, mas você fazer isso duas vezes, sendo que você não vai ter coragem de matar o protagonista, é melhor não fazer. Além de tudo isso, o pai da protagonista ter deixado a arma pra trás e seguir sem nenhuma defesa ali em busca da filha não faz o menor sentido. Ninguém em sã consciência ia fazer um negócio desse. Além disso, aquela cena em que ele acaba se sacrificando para que as crianças consigam se salvar também não faz o menor sentido. Dava tempo dele sair dali, não tinha por que ele ter ficado para trás. E para mim pareceu que a série só queria fazer uma cena épica ali dele morrendo, mas sinceramente não fez sentido nenhum, porque não precisava dele ter morrido. Sério mesmo que o cara passou por tudo aquilo só para morrer de um jeito besta desse? Não faz sentido. E sobre as decisões do exército aqui, eu também achei que elas foram um pouco radicais demais, né? Primeiro, com aquela coisa toda de cortar a comunicação, eles estavam basicamente isolando todo mundo ali da cidade. Se existiam sobreviventes, e a gente sabe que existiam sobreviventes, eles acabaram meio que empurrando essas pessoas mais rápido para a morte. Além disso, em relação à questão das bombas, gente, sério, será que não dava para eles pedirem ajuda para outros países? Será que eles não podiam pesquisar um pouco mais sobre uma solução mais humana para essa situação toda? Os caras praticamente pesquisaram só 3, 4 dias ali uma cura e simplesmente desistiram. E voltando a falar sobre aquela coisa toda ali de seres humanos híbridos, né, meio zumbis, meio humanos, aqui a gente vai ter uma das meninas ali do grupo da escola que foi infectada, mas ela acabou se tornando aí esse híbrido, e eu achei que as habilidades que ela acabou desenvolvendo foram subutilizadas. Eles poderiam ter usado ela aqui de uma forma um pouco mais ativa, ela poderia ter distraído os zumbis, ter lutado contra outros também, mas a verdade é que os poderes dela só foram utilizados em alguns momentos pontuais aqui da série, como por exemplo lutar ali contra aquele vilão, né, que só se dava mal o tempo todo, e também mais ali pro final da série também os poderes dela vão ser utilizados um pouco mais aqui para lutar contra os zumbis, mas de forma geral ela poderia ter ajudado a evitar a morte de muita gente se eles tivessem usado um pouco mais aí essas habilidades. Pelo menos é isso que eu acho. Me conta aqui nos comentários se vocês também acham isso, ou se vocês acham que foi ok ali, como eles usaram as habilidades da menina. Já o final da série, apesar de toda essa tragédia aí das bombas, a galera conseguiu sobreviver, pelo menos alguns deles, a própria menina ali com as habilidades também conseguiu sobreviver, isso foi algo bom, mas eu senti que o último episódio terminou de um jeito um pouco esquisito. A gente teve ali os sobreviventes se reencontrando com ela contou que tem ali uma espécie de gangue, né, com outras pessoas que também são como ela, essa espécie de híbrido. Ela simplesmente pula ali do prédio da escola e o episódio acaba. Então acabaram ficando várias dúvidas aqui na minha cabeça sobre o que pode acontecer se a série tiver uma continuação ou se as coisas vão terminar dessa forma mesmo, e esse vai ser o encerramento da história. Afinal de contas, quem são essas pessoas que conseguiram sobreviver junto com elas, né? Além disso, onde é que foi parar o cientista que criou o vírus? A gente viu que ele foi infectado, mas parece que ele também é um híbrido, porém a gente não viu mais o que aconteceu com ele depois daquela cena ali que ele é infectado. Eu achei que eles iam mostrar alguma coisa mais sobre ele, mas nada mais apareceu. E se a série tiver uma continuação, será que eles vão dar um jeito de ressuscitar o protagonista, né? Afinal de contas, eles tentaram matar o menino
ali 2 vezes, na terceira ele finalmente morreu, pelo menos tecnicamente, mas eu sinceramente não sei do que eles são capazes de fazer, talvez eles possam trazê-lo de volta, enfim, não sei, é uma dúvida aí que ficou na minha cabeça. Apesar desses detalhes que a série tem, afinal de contas, como eu falei, nenhuma série é perfeita, mas eu gostei bastante dela, eu acho que a história flui muito bem, é uma série divertida, tem várias cenas de ação bem legais aqui pra você curtir. Se você gosta de zumbis, eu acho que essa série, ela te dá uma boa dose dessas cenas aqui com morte de zumbis, com ação, com coisas emocionantes também pra gente ver. Então, no geral, é uma série que vale muito a pena você conferir. Galera, essas aqui foram as minhas considerações sobre All of Us Are Dead da Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê numa próxima e até lá.